No Dia das Mulheres, queremos celebrar histórias que inspiram, fortalecem e mostram o agir de Deus em cada caminhada. Hoje vamos compartilhar histórias de mulheres que fazem parte da nossa igreja. Mulheres que com fé, coragem, amor, têm testemunhos que edificam vidas. Histórias reais de superação, chamado e propósito. Mulheres que inspiram. Tudo bem? Eu me chamo Alessandra, tenho 24 anos e vou contar um pouco da minha experiência. Bom, a minha experiência com o Eleandro, ela durou 3 anos de espera, de gostar, de ter aquela coisa de ficar gostando, né? E quando eu fiz o propósito, não, eu quero estar com ele, e foi tudo tão rápido. Nesses 3 anos a gente orou, a gente buscou a Deus, juntos durante conversas no WhatsApp, também conversas no Instagram, e ali decidiu a fase de a gente ser pedido em namoro, em noivado, em casamento, e graças a Deus esse tempo de espera. O conselho que eu posso dar para vocês é: espere, não faça as coisas, como eu posso dizer assim, na nossa força, na nossa ambição. Eu sei que muitas das vezes a gente quer fazer tantas coisas e a gente esquece às vezes um pouco do esperar no Senhor. Então espere, siga os propósitos de Deus, faça a vontade dele, que todos os planos que o Senhor ele nos faz é sempre bom, independente do que demore tantos anos, meses, dias, mas independente disso tudo, é bom esperar no Senhor, porque lá na frente a gente vê o resultado, e às vezes não é um resultado assim para morte, não é um resultado para poder ficar envergonhado, é uma honra que o Senhor sempre dá pra gente. Então, meu nome é Ana, né? Tenho 52 anos, com muito orgulho, né? Vim aqui deixar o meu testemunho para todos, meus irmãos, e compartilhar um pouco do que o Senhor Jesus tem feito comigo aqui nesse tempo, né? Eu cheguei aqui muito mal, né? Numa depressão muito profunda, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, uma doença que eu não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar, né? E aí o Senhor Jesus cuidando de mim, mas eu sempre afastada da presença do Senhor, né? Porque foi um episódio que eu tive e fiquei muito tempo afastada. E consegui me erguer de novo, mas com essa doença não tinha remédio que curasse, o médico não descobriu. Quando me descobri, já tinha tomado muita medicação e não tinha ficado boa, né? Não conseguia ficar boa. E aí, um dia eu estava em casa, muito mal, Deus tocou no meu coração: vai lá na Assembleia, porque há muitos anos atrás, não lembro o ano, eu participei aqui muito tempo, na época do pastor Gerson. E aí eu fiquei muitos anos afastada, mas nesse dia Jesus tocou no meu coração para eu vir aqui. Aí vim aqui, assisti o culto, fui muito bem recebida, conversei com ele, contei a minha situação, o problema que eu passei, e ele falou assim: não tem problema, porque quando eu fiquei muito mal, no fundo do poço, eu me batizei na Universal. Aí, mas eles me acolheram muito bem, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Contando esse testemunho para todos, para deixar registrado, né? O quanto que eu fui bem acolhida, né? Porque só quem passa por episódio e quem tem, né, essa doença, que é uma doença, muita gente fala que é frescura, gente, não é frescura. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico é uma doença que precisa ser cuidada, precisa de cuidados médicos, precisa de cuidados especiais, né? Porque tem aí a medicina, né, dos homens, mas tem a medicina do céu também, né? E eu procurei a medicina dos homens e procurei a medicina do Senhor Jesus, que foi aqui que eu fui bem acolhida. E aí o pastor Isaías conversou comigo, e um dia eu estava muito ruim, muito mal mesmo. Eu já tinha tomado várias medicações, e um dia da quarta-feira, eu sempre jejuei desde pequenininha, que minha avó sempre me ensinou. Eu fui criada com os avós e eles eram evangélicos, e ele sempre me ensinou para a gente nunca deixar de orar e jejuar. E o jejum, ele me ajudou muito. E nesse dia, da terça para quarta, eu disse: eu vou jejuar, eu vou ficar 12 horas sem comer nada, para eu poder ir para o círculo de oração, que é na quarta-feira, né, a consagração aqui com a pastora Alessandra,
que é outra bênção do Senhor Jesus, né? Quero agradecer desde já ao casal. E aí, cheguei aqui muito mal, passei por essas portas, só o Senhor sabe. E ela levantou um clamor, né? Para cura, para quem tivesse mal naquele dia. E ela saiu ungindo a gente. E quando ela chegou em mim, ela tocou em mim e ela falou assim para mim: recebe cura, recebe o sangue do Senhor Jesus nesta manhã. E ali naquele momento eu me senti curada. Naquela quarta-feira, nunca vou esquecer daquele abraço que a pastora Alessandra me deu. Porque às vezes, irmão, a gente precisa de um abraço. Você não sabe como é que... Muitas vezes a gente está no culto, as pessoas não sabem como a gente passou por essas portas. Mas o Senhor Jesus usa os dele, né, como usou a pastora Alessandra naquela manhã, para pôr a mão em mim e orar por mim e falar para mim: recebe cura do Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar registrado o quanto eu sou grata ao Senhor Jesus pelo esse ministério. E a minha avó sempre falou para mim: minha filha, aconteça o que acontecer na vida de vocês, nunca se afaste dos caminhos do Senhor Jesus. Nunca deixe o Senhor Jesus em segundo plano. Jesus é o primeiro lugar na vida de vocês. E eu costumo dizer, irmã Pamela, que ela plantou a sementinha, né? E essa sementinha, ela cresceu, ela precisava de ser regrada, né? Eu cresci. A gente, quando fica adolescente, eu falo que é os aborrecentes, né? Muitas vezes a gente desobedece. E assim, hoje eu me arrependo muito. Mas não me afastei da presença do Senhor Jesus para ir para o mundo, não, eu me afastei do jeito que eu ficava em casa, mas eu não procurava estar na presença do Senhor. E assim, mas eu tinha aquela fé, eu acreditava que o Senhor estava ali comigo. Eu tenho a Bíblia que a minha avó me deu até hoje, assinada por ela. Então, assim, a minha fé, ela ficou abalada, mas eu nunca deixei de ter fé, né, Pamela? E assim, o Senhor, por esses episódios que eu passei, né, que foi um assalto ali em São Cristóvão, onde eu tomei fui bastante agredida pelo bandido, né? Que eu percebi que a arma era de brinquedo e na hora eu reagi. Aconselho as pessoas que não reajam, pelo amor de Deus, entregue, entendeu? Bate os anéis, fica os dedos, a gente conquista tudo novamente. Então, assim, é o conselho que eu dou para vocês, e não se afastar da presença do Senhor, Pamela. Então, essa minha fé, ela hoje está mais do que nunca, eu digo, restaurada. Por tudo que eu já passei, né? Mas o Senhor Jesus, com a criação que a minha avó me deu, a minha fé hoje, ela está maior do que eu era antes. Porque cada dia eu creio que a gente vive pela fé, né? E sem a fé nós não somos nada. Meu nome é Celeni, tenho 66 anos e eu queria compartilhar com vocês uma parte do meu testemunho de vida, que foi assim, muito gratificante para mim. Desde o início, aos 18 anos de idade, eu tive um desejo no coração de me formar assistente social. Só que antigamente era muito difícil nós conseguirmos uma faculdade pública, particular então nem se fala. E eu sou a mais velha de mais 4 irmãos. Eu tive que ajudar meus pais na criação, né, dos meus irmãos. Tive que trabalhar, terminei o 2º grau em 1978 e tive que trabalhar para estar ajudando meus pais dentro de casa com as despesas. Quando eu terminei meu 2º grau, eu tive o desejo de ser assistente social. Sempre tive esse desejo. Só que as condições financeiras não foram favoráveis naquele tempo para eu realizar esse desejo. Então eu comecei a trabalhar para ajudar a minha família. Logo em seguida casei, tive um filho. No decorrer da vida fui caminhando pelos percursos que a vida foi me levando. E chegou um tempo, com 42 anos, eu me converti ao Senhor. E eu tinha um desejo muito grande de servir ao Senhor, trabalhar para o Senhor. E assim o Senhor foi abrindo as portas de eu trabalhar para Ele. Até que quando chegou com 60 anos, quando eu estava com 60 anos, o Senhor me deu um sonho. E naquele sonho, eu tive o entendimento que seria uma porta de faculdade para minha neta. Mas, orando ao Senhor, pedindo direção, o Senhor trouxe ao meu coração que não seria para minha neta. Aquela porta de faculdade seria a minha porta de faculdade, que eu tinha desejado lá atrás. E um sonho que ficou guardado no meu coração. E o Senhor, no meu coração, falou que estava chegando o momento de eu realizar aquele sonho. E Ele estaria comigo. E assim aconteceu.
Eu não sabia qual seria o ponto de partida para eu conseguir entrar nessa porta que o Senhor estava abrindo para mim. E eu comecei a procurar caminhos, como eu conseguiria isso, até que eu consegui conhecer o vestibular solidário, que seria uma prova, né, para conseguir uma bolsa de estudos. E eu não sabia, comecei a procurar como eu conseguiria, aonde eu conseguiria fazer esse vestibular solidário. E uma cunhada minha que trabalhava fazia um curso numa faculdade, e ela falou desse vestibular solidário que iria acontecer. E quando o Senhor me deu aquele sonho que abriria essa porta para mim de faculdade, eu desejei no meu coração uma faculdade. E eu falei, Senhor, é essa faculdade que eu quero entrar. E foi justamente a minha cunhada que estudava nessa faculdade que falou desse vestibular. E foi neste dia que eu fui fazer esse vestibular e eu consegui um valor razoável de uma bolsa de estudo. E assim eu consegui passar. Consegui um valor de desconto nessa bolsa. E agora, como pagar? E o Senhor, irmãos, quando o Senhor abre uma porta para você passar, Ele te garante de você passar por essa porta. Ele te dá condições de você passar por essa porta. E o que Ele fez? Ele abriu uma porta de socorro financeiro para eu pagar as mensalidades dessa faculdade. E assim eu comecei em 2021, entrei nessa faculdade, primeiro período, serviço social, e período após período. Foram 8 anos, foram 8 períodos de 6 meses. Não foram fáceis, dificuldades muitas vieram, desafios muitos apareceram, mas o Senhor na minha frente, porque foi Ele que mandou, foi Ele que abriu. Então Ele vai tirando os embaraços, Ele vai jogando por terra tudo que aparece de empecilho para atrapalhar você a alcançar aquilo que Ele já almejou para você, a sua vitória que já está lá na frente. E foi muito difícil mesmo, mas conseguimos chegar até o 8º período. E foi na última prova que o Senhor me provou para ver se realmente eu tinha fé nele. Porque foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, foi a única matéria que eu não alcancei a média nesse período. E eu tive que fazer a segunda chamada e a matéria, as perguntas estavam muito difíceis, até que eu consegui questionar com a faculdade em relação às perguntas, que eu não tinha dado a matéria suficiente para eu responder essas perguntas, mas eu tive que fazer essa prova e, para a glória de Deus, o Senhor esteve comigo, eu consegui a média necessária para passar. Então eu glorifiquei ao Senhor, porque a honra foi do Senhor, mas a alegria foi minha. Então hoje eu sou uma assistente social, não estou ainda uma assistente social, mas eu sou uma assistente social para a glória de Deus. O Senhor honrou a minha fé, realizou o desejo do meu coração, 43 anos depois, porque, como eu falei lá no início, eu tinha 18 anos quando eu desejei, e eu me formei, eu tinha 64 anos, que eu me formei em 2024. Em dezembro de 2024, eu estava com o meu diploma de assistente social na mão. Então, o que eu aconselho, o que eu falo, deixo para a meditação das jovens que estão esperando, que estão almejando alguma coisa do Senhor, das senhoras, das jovens senhoras também que têm algum sonho, das mulheres da terceira idade, idosas como eu, que não desistam dos seus sonhos. Porque no tempo do Senhor, no momento do Senhor, Ele vai dar o sinal para você seguir em frente. Não faça nada sem antes o Senhor dar o sinal para você prosseguir. Porque quando o Senhor dá o sinal, Ele garante do início até o fim. Ele garante você entrar pela porta e você atravessar do outro lado. Então é essa meditação que eu deixo para todas as mulheres que têm um desejo, não sei se é faculdade, casamento, uma vida profissional, eu não sei, mas o que você desejar, e se seu desejo estiver de acordo com o céu, estiver de acordo com o coração do Senhor, esse desejo vai ser realizado. É essa meditação, o conselho que eu dou para as mulheres no dia de hoje.
Boa noite, me chamo Alessandra Bastos, tenho 53 anos, congrego aqui em Benfica há 20 anos e vou contar um pouquinho do meu testemunho. Aos 15 anos de idade, eu senti um desejo muito forte, existia um vazio dentro do meu coração. E eu comecei a procurar esse vazio, encher e preencher esse vazio. Não foi preenchido na religião que minha mãe me deu desde pequenininha. Aí fui parar numa igreja católica, também não me preenchi. E eu fiquei buscando algo que preenchesse meu coração. Até que um dia, uma amiguinha de 15 anos de idade também, chegou para mim e me fez um convite. E aí eu acho muito importante esses tipos de coisas na igreja, porque parece que não é nada, mas é algo muito importante. Ela chegou e me fez o convite, vamos no aniversário de 15 anos da filha do pastor comer bolo? E eu gosto de bolo e não sei fazer bolo. E eu fui por causa desse bolo. Só que eu não imaginava que por causa desse bolo eu ia encontrar quem ia preencher o vazio do meu coração. Pastor muito sábio, pastor Manuel Ferreira, da Igreja de Deus, ali no Jacarezinho. Fez aquele culto, chamou todos os jovens da redondeza e ofereceu bolo, doce, salgado, refrigerante, não fez apelo. E chamou a mocidade, aquele jovem que estava lá, para voltar no próximo sábado. E assim foi, eu voltei no próximo sábado. E por causa de um convite, de uma festinha de aniversário de 15 anos, eu estou aqui até hoje. Vim para Jesus por causa disso. Naquela noite, num culto de jovens, a palavra foi lançada, a semente foi lançada e meu coração já estava sentindo uma necessidade de algo para preencher. E naquela noite eu entendi que o que faltava na minha vida era o Espírito Santo de Deus. E ali eu levantei a minha mão para Jesus e não me afastei dele nunca mais. Minha mãe, com outro ritmo de religião, começou a me perseguir e falava para mim assim, Alessandra, se você quer ser crente mesmo, você vai ter que ser crente das meninas do vestido comprido. Eu falava, mãe, mas eu não quero ser da igreja dos meninos, das meninas do vestido comprido. E ela falava, não, ali é a igreja séria. E eu não entendia que Deus estava usando a minha mãe para me plantar num lugar, para me poder aprender o que é ser cristão. E ali eu ouvi a voz da minha mãe, porque naquela época a gente tinha que ouvir e obedecer. E fui parar na Assembleia de Deus, na época com o nome Prainha, do campo de São Cristóvão. Entrei naquela igreja com 17 anos, sem pai, sem mãe, sem irmãos. Entrei ali sozinha, eu e Deus e o Espírito Santo do Senhor. E ali eu fui acolhida por aquela igreja, né? E o tempo foi passando e quando eu menos esperei, eu sentia uma falta muito grande do meu pai, né? Existia esse vazio também. E a igreja preencheu, porque como a igreja me acolheu, eu percebi que eu era amada, eu percebi que pessoas se importavam por mim. E Deus me pegou e me colocou no meio dos pastores. Na época eu não entendi, era muito menina para entender. Hoje, aos 53 anos, eu entendo que Deus me adotou, me colocou no meio de homens de Deus, para mim poder aprender que eu era amada e que tinha uma nova história na minha vida. Ali eu cresci espiritualmente falando, ali eu namorei, ali eu noivei, ali eu casei, ali eu fui batizada com o Espírito Santo, ali eu tive a oportunidade de trabalhar em vários departamentos, mas o meu desejo e sempre a minha vontade era de estar na casa do Senhor, de servir, porque ali eu me sentia plena, não faltava nada. E eu queria, nesse testemunho, dizer para as igrejas e para alguma mulher que nessa noite, ou nessa tarde, eu não sei quando você vai ouvir esse vídeo, entenda que, seja qual for a situação que você esteja passando, ou seja qual for a sua história, existe um Deus que te recebe do jeito que você é. E se você abrir o coração para Ele, Ele muda a tua história. E aquilo que você sentia que faltava na tua vida, Ele vem e preenche. Então, eu tinha um vazio porque eu não tinha pai, né? Minha mãe era muito ausente. E a igreja, junto com Jesus, preencheu esse vazio. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Me perguntaram, e como é que você descobriu o chamado? Eu não descobri o chamado. Eu fui a todo tempo envolvida, né?
Todo tempo eu fui trabalhando com pastores, fui secretária de igreja, regente de coral, sempre muito perto dos pastores, sempre. E ali eu aprendi a obedecer, eu aprendi a respeitar, eu aprendi a honrar, eu fui aprendendo cada passo. E aí hoje eu entendo, para você liderar alguém, você tem que ser moço de alguém. Para você estar na frente de alguém, para você liderar alguma posição na casa do Senhor, você primeiro precisa servir. E eu louvo a Deus que aos 15 anos de idade Deus me chamou para servir. Servir os meus pastores, servir as esposas dos meus pastores, servir as crianças da casa do Senhor. E Deus olhou para mim, achou graça, me honrou. E eu estou aqui para dizer que Jesus salva, batiza e leva para o céu. Dá casamento também, abre madre, né? Eu sou uma mulher que eu posso testificar que Jesus abre madre. Mas antes de abrir a sua madre, Ele primeiro abre a porta do seu coração para você amar pessoas. Pessoas são muito importantes e às vezes não conseguimos dar valor às pessoas que estão ao nosso lado. Então, mulheres da casa do Senhor, mulheres que estão ouvindo a minha voz nessa hora, ame alguém que está do seu lado, estende a mão, tenha misericórdia, tenha compaixão, exerça esse ministério tão lindo que é o chamado do amor. O amor que ama sem interesse, o amor que ama sem julgar, o amor que ama e abraça e acolhe. Feliz Dia das Mulheres. A paz do Senhor Jesus. Nesse dia eu quero, comemorando o Dia da Mulher, né? Quero trazer uma passagem da Bíblia sobre uma mulher que muito nos inspira. E essa mulher é Ruth. Nós vemos ali no livro mesmo de Ruth, quando Noemi, ela sai da sua terra natal devido à dificuldade, tinha falta de pão na cidade, e ela sai da sua cidade e vai para Moabe. E ali seus filhos se casam. E onde a gente começa a conhecer a história de Ruth, né? E aí, com o passar do tempo, os filhos de Noemi, eles vêm a falecer. E Noemi, ela traz uma palavra para as suas duas noras, que era Ruth e Orfa, né? As duas eram moabitas. E a gente vai ver na palavra do Senhor que os moabitas eram como os inimigos dos israelitas, né? E ali, Noemi, depois que os seus filhos morrem, ela orienta suas noras, que elas estavam livres para poder voltar para suas famílias, né? E Orfa, então, se despede de Noemi e vai embora, volta. Já Ruth não. Ruth decide permanecer com a sua sogra, Noemi. E a gente vai ver na palavra do Senhor, no livro mesmo de Ruth, que em um momento, né, Ruth diz para Noemi que o Deus de Noemi seria o Deus dela. E essa palavra muito me inspira na Bíblia, né, porque a escolha de uma mulher, a sábia escolha de uma mulher chamada Ruth, mudou toda a história. Ela poderia voltar, porque Noemi mesmo diz para ela que ela não teria mais condições de ter um filho, e ainda que ela tivesse, esse não poderia se tornar esposo de Ruth, né? Então ela ali libera ela, mas não. Ruth decide permanecer. E a escolha dela muda toda a história da vida dela. Ela decide permanecer com Noemi, e ela diz que o Deus de Noemi seria o Deus dela. E aonde Noemi fosse, ela iria também. Ela volta com Noemi, quando Noemi decide voltar, né, para a cidade dela, de onde ela havia saído. E Ruth abandona os seus costumes antigos, que eram pagãs, né, não adoravam a Deus, e faz uma escolha de, a partir de agora, começar a adorar a Deus, a crer no Deus de Noemi, que é o nosso Deus. E ali o Senhor muda toda a história dela. Ruth vem a casar-se com Boaz e vem a fazer parte da linhagem, né, de Davi, se torna bisavó de Davi e entra na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra, ela nos inspira porque ela mostra que uma escolha certa, uma boa escolha, muda toda a história da vida de uma mulher. E assim nas nossas vidas também. Que nós, hoje nesse dia, comemorado o Dia Internacional da Mulher,
que nós, enquanto mulheres, possamos fazer boas escolhas, escolhas certas, e eu creio que em Deus nós seremos mais do que abençoadas. Em nome de Jesus. Hoje ouvimos histórias de mulheres que inspiram, mas a verdade é que existem muitas outras histórias sendo escritas todos os dias. Talvez você seja uma mulher que está esperando no Senhor, confiando no tempo de Deus para viver aquilo que Ele prometeu. Talvez esteja passando por um momento turbulento, enfrentando lutas que muitas pessoas nem imaginam. Ou quem sabe você carrega no coração um sonho antigo, algo que parece distante, mas que ainda vive dentro de você. Há também aquelas que muitas vezes se sentem sozinhas na fé, que são as únicas dentro de casa que decidiram temer a Deus e permanecer firmes no Senhor. Saiba de uma coisa, a sua história também é importante. Deus vê cada lágrima, cada oração e cada passo de fé que você tem dado. E aquilo que hoje parece apenas um processo, amanhã pode se tornar um testemunho que vai inspirar outras mulheres e outras gerações. Nesse Dia das Mulheres, que a sua fé seja renovada, que as suas forças sejam restauradas e que o Senhor derrame graça, paz e bênçãos sobre a sua vida, porque Deus ainda continua escrevendo histórias que inspiram. Que Deus abençoe todas as mulheres.